Alex, você já parou para pensar que existe um artigo científico que literalmente democratizou a inteligência artificial? Que pegou essa tecnologia que estava nas mãos de poucos gigantes tecnológicos e a colocou nas mãos de pesquisadores do mundo inteiro. Sara, você está falando de um dos trabalhos mais revolucionários da história recente da IA. Este artigo tem mais de 15 mil citações, e isso é absolutamente extraordinário para um paper de 2023. Para você ter uma ideia, isso representa um marco histórico na velocidade com que a comunidade científica abraçou e construiu em cima de uma inovação. 15 mil citações em tão pouco tempo? Isso é realmente impressionante. Mas me conta, Alex, como era o mundo dos modelos de linguagem antes dessa revolução. O que estava acontecendo que tornou esse trabalho tão necessário? Olha, Sara, em 2022 e início de 2023, vivíamos numa espécie de oligopólio da IA. Os modelos mais poderosos, como o GPT-3 da OpenAI com seus 175 bilhões de parâmetros, eram treinados com conjuntos de dados proprietários completamente inacessíveis à comunidade acadêmica. Era como se os ingredientes secretos da receita estivessem guardados a 7 chaves. Isso significa que apenas as grandes empresas tinham acesso a essa tecnologia. Exatamente. E mais do que isso, mesmo quando essas empresas disponibilizavam APIs, os pesquisadores não conseguiam entender realmente como os modelos funcionavam por dentro. Era uma caixa preta completa. Imagine você querer estudar astronomia, mas só poder observar as estrelas através da janela de outra pessoa, sem nunca poder usar seu próprio telescópio. Perfeita analogia. Então chegamos ao ponto de virada. Me explica essa inovação revolucionária, o que exatamente esses pesquisadores fizeram de diferente? A genialidade estava na filosofia por trás do trabalho, Sara. Eles provaram algo que parecia impossível, que você pode treinar modelos de linguagem de nível mundial usando exclusivamente dados públicos. Eles criaram uma família de modelos, desde 7 bilhões até 65 bilhões de parâmetros, todos treinados com conjuntos de dados amplamente transparentes e acessíveis. Mas como isso funcionava na prática? Me explica a metodologia por trás disso. Vamos mergulhar fundo na técnica. Eles utilizaram a arquitetura Transformer, que é baseada no mecanismo de atenção. Imagine que você está lendo uma frase: o gato subiu no telhado porque estava fugindo do cachorro. Quando o modelo processa a palavra estava, ele precisa entender a qual substantivo ela se refere, ao gato ou ao cachorro. E como o modelo faz essa conexão? Através do mecanismo de atenção com query, key e value, ou consulta-chave e valor em português. Pense assim, cada palavra gera uma consulta sobre o que ela precisa saber, uma chave sobre o que ela pode oferecer e um BO, que é a informação real. Quando processamos estava, a consulta pergunta quem é o sujeito desta ação, bem, e as chaves das palavras anteriores respondem com diferentes graus de relevância. É como se cada palavra estivesse constantemente perguntando e respondendo as outras palavras na frase. Perfeito, Sara. E aqui está o pulo do gato. Eles treinaram esses modelos com trilhões de tokens. Imagine trilhões de palavras e símbolos usando o DD7 como Common Crawl, que é basicamente uma versão arquivada da internet, Wikipedia, livros do Project, Gutenberg, artigos científicos do Arex. Tudo público, tudo auditável. E qual foi o resultado prático dessa abordagem? Os resultados foram absolutamente surpreendentes. O modelo de 13 bilhões de parâmetros superou o GPT-3, que tinha 175 bilhões de parâmetros na maioria dos benchmarks. Isso provou que não era apenas sobre ter mais parâmetros, mas sobre como você treina e com que dados você treina. Era eficiência versus força bruta. Isso é fascinante. Então, eles conseguiram fazer mais com menos? Exatamente. E o modelo de 65 bilhões chegou a competir de igual para igual com gigantes como Chinchilla e Paleo, Hien, que eram os modelos mais avançados da época. Mas a verdadeira revolução veio com a decisão de liberar todos os modelos para a comunidade de pesquisa. Foi como abrir o código-fonte da inteligência artificial de ponta. E aí começou o verdadeiro impacto, não é? Fala pra mim sobre como isso transformou o cenário atual da IA. Sara, o que aconteceu depois foi uma explosão de inovação sem precedentes. Esse trabalho se tornou a base para centenas de outros modelos. Alpaca, Vicunha, GPT-4al, todos esses modelos que você pode rodar no seu próprio computador nasceram dessa fundação. Foi como se eles tivessem plantado sementes que germinaram em um jardim inteiro de IA acessível. Você está dizendo que hoje eu posso ter um modelo de linguagem poderoso rodando no meu laptop por causa desse trabalho? Sim. E não apenas isso, universidades com orçamentos limitados, startups, pesquisadores independentes, todos ganharam acesso à tecnologia de ponta. Isso acelerou a pesquisa de forma exponencial. Cada grupo podia pegar esses modelos base e especializá-los para suas necessidades específicas, medicina, direito, educação, você nome it.
É impressionante pensar que um único artigo científico pode ter mudado tanto o jogo. Qual você diria que é o legado mais duradouro desse trabalho? O legado vai muito além da tecnologia, Sarah. Eles provaram que a ciência aberta funciona, que transparência acelera a inovação e que você não precisa de recursos infinitos para fazer pesquisa de ponta. Estabeleceram um novo padrão ético para como devemos desenvolver IA com transparência, reprodutibilidade e acessibilidade. E olhando para o futuro, como você vê o impacto continuando? Estamos vendo uma democratização real da IA. Países em desenvolvimento, pequenas empresas, pesquisadores individuais, todos agora podem contribuir para o avanço dessa tecnologia. É uma mudança de paradigma de AI nas mãos de poucos para a IA como bem comum da humanidade. Alex, é incrível como um trabalho científico pode literalmente mudar o mundo. Para quem está nos ouvindo, qual é a principal lição que devemos levar deste marco histórico? Sarah, a lição é que a verdadeira inovação não vem apenas de ter mais recursos, mas de ter uma visão diferente do problema. Esses pesquisadores não tentaram competir no jogo das Big Techs, eles mudaram as regras do jogo completamente. Provaram que transparência e colaboração podem superar segredos corporativos e recursos ilimitados. E essa é uma lição que vai muito além da inteligência artificial, não é? É sobre como fazemos ciência, como compartilhamos conhecimento e como construímos um futuro mais democrático para a tecnologia. Perfeito, Sarah. Este trabalho nos lembra que os maiores avanços da humanidade sempre vieram da colaboração e do compartilhamento de conhecimento. E agora, pela primeira vez na história, temos IA de nível mundial verdadeiramente acessível a todos. Isso é apenas o começo de uma nova era.